Aí pessoal, vou complementando aqui o vídeo de coordenadas locais no sistema geodésico local, né, que é uma recomendação aí para cálculo de área na norma do INCRA, para já o referenciamento de imóveis rurais. Vou tratar aqui do cálculo de azimuth, tá? Utilizando o problema inverso de Poisson, tá? Problema geodésico inverso, porque dadas as coordenadas geodésicas de dois pontos, eu calculo a distância geodésica e o azimuth geodésico da direção, tá? Então, essa distância geodésica caracterizada por S e o azimuth geodésico por alfa, tá? De 1 para 2 e 2 para 1. Né? Vale ressaltar que a diferença entre eles, né, como se fosse azimuth avante e azimuth arré, não é igual a 180 graus por conta da convergência dos meridianos, tá? Diferente da topografia, né? Então, calculando, por exemplo, o azimuth de 1 para 2, para calcular o azimuth de 2 para 1, não posso simplesmente subtrair 180 graus, tá? Só ressaltando isso daí. Então, eu tenho aqui os paralelos, tá? Paralelo que passa pelo ponto 1, paralelo que passa pelo ponto 2 e os meridianos. Meridiano que passa pelo ponto 1, meridiano que passa pelo ponto 2. Então, dadas as coordenadas geodésicas do ponto 1 e do ponto 2, como que eu calculo o azimuth geodésico segundo Poisson, tá? Este é o assunto deste vídeo. Então, gente, olha só. Eu vou calcular um delta φ, tá? De 2 para 1, tá? Φ de 1 para 2, então, como se fosse aqui, ó, φ de 1 para 2, então é φ de 2 menos φ de 1. Delta lambda de 1 para 2, lambda de 2 menos lambda de 1. Feito isso, veja bem, eu preciso calcular aqui o x, tá? E o y, né? Esse x é como se fosse, olha só, uma projeção. O azimuth, né? Na verdade é a distância horizontal, é a distância geodésica vezes sendo o azimuth geodésico, tá? Que dá, é como se fosse uma projeção, delta x, enfim. E aqui como se fosse também uma projeção delta y. Tanto é que eu coloco S seno de alfa, que é o azimuth de 1 para 2, S cosseno de alfa de 1 para 2. Como que se fazendo um paralelo aqui com a topografia, quando eu vou calcular uma coordenada relativa, é a distância vezes seno do azimuth. Coordenada relativa delta x. Coordenada relativa delta y é a distância vezes cosseno do azimuth. Então aqui, considera aqui como sendo um delta x e um delta y, tá? Mas enfim. Então, como que eu calculo esse delta lambda em segundos? Basta pegar o que? Esse delta lambda, que é a longitude do ponto 2 menos a longitude do ponto 1, vezes 3.600, tá? Para converter grau decimal para segundos. Então, grau decimal, né, em segundos, multiplica por 3.600. Vezes o que? O raio de curvatura da seção primeira vertical no ponto 2. No ponto 2. Como que eu calculo o raio de curvatura da seção primeira vertical? O n. Olha só, vai ficar o que? Eu preciso do parâmetro do elipsoide. Então, essas coordenadas, obviamente elas são dadas num datum planimétrico. No caso, em estudo, Sirgas 2000. Tá? O que acontece? Eu vou pegar os parâmetros do elipsoide do Sirgas 2000, que é o GRS 80. Então, eu tenho que pegar o semi-eixo maior e o achatamento. A partir do achatamento, eu consigo calcular a primeira excentricidade ao quadrado, tá? Que é igual a 2 vezes o F, que é o achatamento, menos o achatamento ao quadrado. Então, aqui eu calculei o raio de curvatura da seção primeira vertical, vezes o cosseno da latitude do ponto 2, dividido por ρ. ρ é igual a 1 sobre seno de 1 segundo. Tá? Se você pegar o ρ aqui, vou até colocar, tá? O ρ, ele é calculado 1 sobre seno de 1 segundo. Tá? Então,
eu tenho delta lambda, tenho o raio de curvatura da seção primeira vertical, tenho a latitude do ponto 2, tenho o ρ, consigo calcular o x. E agora para calcular o y, né? 1 sobre b, que é o coeficiente, é ρ dividido pelo raio de curvatura da seção meridiana. Raio de curvatura da seção meridiana no ponto 1. Raio de curvatura da seção meridiana no ponto 1 é igual que semi-eixo maior do elipsoide, GRS 80, que multiplica 1 menos primeira excentricidade ao quadrado sobre 1 menos primeira excentricidade ao quadrado, vezes seno ao quadrado da latitude, elevado a 3 meios. Então, se aqui, olha só, toda vez que tiver um índice aqui, 2 significa que são as coordenadas do ponto 2, 1, coordenada do ponto 1. Então, aqui, raio de curvatura da seção meridiana, a latitude que entra aqui é a latitude do ponto 1, tá? O B, né? Então, aqui, olha só, o ρ dividido pelo raio de curvatura da seção meridiana. A unidade, segundo por metro. Coeficiente C vai ficar ρ, que multiplica tangente da latitude do ponto 1, dividido por 2 vezes o raio de curvatura da seção meridiana, vezes o raio de curvatura da seção primeira vertical. Resultado é dado em segundo por metro quadrado. Esse outro coeficiente D que eu preciso, olha só, o x, esse x aqui ao quadrado é esse x, ó, que eu obtive no passo anterior. Então, mais D. D o que é? 3 vezes primeira excentricidade ao quadrado, tá? Vezes seno da latitude do ponto 1, vezes cosseno da latitude do ponto 1 sobre 2 vezes o ρ, que é calculado dessa forma, que multiplica 1 menos primeira excentricidade ao quadrado, vezes seno ao quadrado da latitude no ponto 1. Do ponto 1. Dado em, né, a unidade aqui por segundo, tá? Se eu pegar aqui o E, então o D vezes a diferença de latitude em segundos ao quadrado, mais o E é o que? 1 mais 3 vezes tangente da latitude do ponto 1, que multiplica aqui 1 menos primeira excentricidade ao quadrado, tá? Vezes o seno ao quadrado da latitude do ponto 1, dividido por 6 vezes o semi-eixo maior do elipsoide ao quadrado. Então, desta forma eu consigo calcular o y, né? Que corresponde à distância geodésica aqui, eu vou colocar aqui de 1 para 2, tá? 1 para 2. Então, o azimuth de 1 para 2, partindo aqui do norte verdadeiro, o norte geodésico, vai ser o que? Arctangente de S seno de a distância de 1 para 2, né? Vezes seno do azimuth de 1 para 2 sobre a distância geodésica vezes cosseno do azimuth geodésico de 1 para 2. Então, isso corta aqui, dá a mesma coisa que, né, na verdade, substituindo. Se x é igual a isso, e se y é igual a isso, substitui aqui x sobre y. A distância geodésica, olha só, não pede, o INCRA não pede para calcular a distância, né, de acordo com o problema inverso de Poisson, a distância geodésica, mas sim a distância horizontal, né? O que interessa aqui para nós, olha só, em termos de norma, né, de manual, digamos assim, para seguir o que especifica o manual de posicionamento do INCRA, é esse azimuth, tá? De 1 para 2 ou de qualquer outro, I para J, enfim, é o azimuth geodésico.